feliz neste momento, porque é um privilégio, é também uma responsabilidade muito grande falar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem peso pela verdade que tem, né? Não existe outra verdade além dessa. Essa que nós conhecemos, graças a Deus, e que podemos compartilhar. É um privilégio, não é fácil dizer sim, mas desde o momento que eu aceitei, o Senhor tem falado comigo. Eu já comecei, até chorei, porque você não sabe o que você vai falar. Você sabe que você vai falar da Bíblia, algo da Bíblia, mas você não sabe e de repente a palavra começa falando com você. E muito. Vamos começar lendo Mateus 9, do 35 ao 38. Gostaria que os irmãos acompanhassem. Amém? Todos encontraram? Que o Senhor tenha liberdade nessa noite de falar em nossos corações, de tocar em nossos corações, de ensinar a nós a cada dia, de plantar cada dia mais a semente da verdade em nossos corações e nos fazer dizer sim a Deus, porque quando a gente diz sim, o Senhor, Ele segura em nossas mãos, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece e Ele nos mostra a palavra que, como disse anteriormente, nem nós sabíamos ainda, mas em tudo o Senhor tem propósito. Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas sem pastor. E disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mandem ceifeiros para a sua seara. Pode se assentar, irmãos. Fiquem à vontade. Durante o período que eu li, eu já ouvi várias vezes, mas eu li de uma forma tão especial, como o salmo que as irmãs já leram e que nós já ouvimos, mas hoje ele tocou de forma diferente. Assim eu vi essa passagem de Jesus de forma diferente, de forma que tocou muito meu coração. E vendo esta fala de Jesus naquela época, e analisando hoje, mais de 2000 anos, podemos observar que as ovelhas continuam errantes. As ovelhas continuam perdidas. E então eu fiquei refletindo. Nós, seguidores de Jesus, filhos de Deus, salvos, livres do pecado, até que ponto nós temos nos compadecido da multidão? Até que ponto nós temos evangelizado? Por que que existe tantas igrejas, e o pastor fala sobre isso, e eu observo muito, e reflito também em casa sobre o assunto. Eu não saio daqui e deixo a palavra aqui, eu levo ela comigo, graças a Deus. E fico refletindo sobre o que eu ouço. Tantas igrejas, naquele tempo, eram poucos discípulos, a colheita era grande, faltavam ceifeiros. A situação atual, por que que é igual? Por que que existe tantas igrejas e o povo anda desgarrado, anda triste? Então, lembrando das vezes que o pastor falou, que ele nos ensinou e que ele nos alerta sempre. O que que há de errado nessas igrejas? Nós sabemos onde estamos. Nós conhecemos a verdadeira palavra. Nós temos nos compadecido das pessoas.
E esse amontoado de igrejas, que todo lugar que você olha tem uma igreja. Elas estão falando de Jesus de forma correta? Elas estão levando o evangelho de forma correta? Ou elas estão pensando só em si mesmo? Elas estão pensando só nas ofertas? Elas estão pensando só no dízimo? Elas estão só pensando em melhorar-se? Melhorar a si mesmo? Elas estão pensando em status? Porque tem igreja que você passa, você não sabe se ela é uma igreja ou se ela é um forró. Ela está entupida. Será que ele está levando a verdadeira palavra? Nós, conhecedores da verdade, da maior verdade, nós sabemos que não. Porque quando você leva a verdadeira palavra, você toca nas feridas. Porque você não amacia. Ouvi uma pessoa dizer, a minha igreja, o pastor é bem light. Até comentei com a irmã daqui, né? Porque senão espanta as ovelhas. Eu falei, não, elas não são ovelhas. Porque se elas fossem ovelhas, elas ficariam. Como nós estamos aqui, né? O Senhor, Ele nos plantou nesta igreja. O Senhor, Ele nos colocou nessa igreja. Por que será que estamos aqui há tanto tempo? As nossas raízes são aqui. Mas nós estamos mesmo produzindo frutos do Espírito? Nós estamos mesmo levando o verdadeiro Evangelho, como nós aprendemos? Nós estamos nos compadecendo da multidão? Nós estamos chorando pela multidão? Porque às vezes, se eu fosse Deus, eu prendia o diabo, eu mudaria o mundo. Que blasfêmia. Não conseguimos mudar nem o nosso lado, nem o nosso vizinho. Muitas vezes não sabemos nem o nome do nosso vizinho. Nunca falamos de Jesus para ele. Então, até que ponto nós estamos fazendo o que Jesus nos ensinou em tua palavra, e de levar o evangelho a toda criatura? O pastor falou no sábado que o semeador saiu para semear, e na Bíblia não tem que ele voltou. Então você tem que sair, nós temos que sair para semear, e semear em todas as terras. Só o Senhor sabe qual é a terra que vai germinar a semente e que vai produzir frutos. Não é mesmo? Não me importa se nós vamos voltar, mas que nós temos que levar a palavra, nós temos que levar a palavra. E nós podemos observar que Jesus se compadeceu da multidão. Jesus, naquele momento, ele sentiu pela multidão. Ele quis levar o evangelho para a multidão. Jesus passou por todos os lugares, curando, salvando, batizando. E nós passamos por muitos lugares, mas não fazemos nenhuma coisa e nem a outra. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com o nosso dia a dia, nós estamos preocupados com o nosso trabalho, nós estamos preocupados com a nossa vida, com o nosso bem-estar, com o que nós vamos alimentar, que hora que nós vamos dormir, que forma, o que nós vamos fazer. Muitas vezes nós deixamos de vir à igreja porque nós não podemos dizer não a um convite lá fora. Nós não podemos dizer não a um convite para um casamento, para um batizado, para uma formatura, para um churrasco, para um aniversário. Mas nós podemos dizer não para Deus. Porque é isso que nós estamos fazendo quando a gente diz, olha, eu não posso ir, porque eu não posso faltar aquele compromisso. Eu não posso faltar aquele compromisso. Mas eu posso faltar o compromisso com Deus, que nos tirou de lá, daquele lamaçal. Eu ia pedir para o irmão Lorival ler para mim Salmo 1, do 1 ao 3. Mas ele deu uma saidinha agora, eu mesma vou ler. Ou se o pastor quiser ler para mim, eu agradeço. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Não Glória são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Glória a Deus. Não é perfeito? Não é maravilhoso? E nós
Nós estamos felizes onde o Senhor nos colocou? Nós temos sido como a árvore plantada junto ao ribeiro? Nós temos produzido frutos aonde o Senhor nos colocou? Porque neste lugar que o Senhor nos colocou, que Ele nos plantou e fixou nossas raízes, nós temos que produzir frutos neste lugar. E os nossos frutos, o fruto do conhecimento, o fruto do agir de Deus, o fruto do Espírito Santo, ele pode ser sim espalhado. Porque no lugar que o Senhor nos plantou para florescer, para dar frutos, muitas vezes nós dizemos não. Muitas vezes nós não procuramos uma outra, nós não visitamos. Eu já estou falando do nosso meio, porque nós não podemos deixar para uma pessoa só resolver todo o problema. Nós temos que abraçar a causa. E nós sabemos aonde. Nós sabemos aonde é a fonte. Como fazer para conseguir. Nós temos o hábito de dizer: eu não tenho talento. Eu não consigo fazer tal coisa. Você não consegue fazer aquela coisa, mas você não consegue fazer outra coisa? Você não consegue procurar o irmão e falar: irmão, eu estou disponível para fazer isso. Meu pastor, eu estou disponível para fazer isso. Eu não consigo fazer isso daqui, mas eu consigo fazer isso. Deus não nos criou sem talento. Deus não nos criou para não produzir frutos. Deus não nos criou para ser parasitas em seu reino. Deus nos criou imagem e semelhança dele. Você acredita que o Senhor te criou vazio? Você acredita que você está aqui por acaso? Deus tem propósito na nossa vida, na vida de cada um de nós. E nós devemos, como tem uma passagem que eu li em Coríntios, examinar a nós mesmos. Ela fala sobre o participar do pão e do vinho. Mas quando nós examinamos a nós mesmos, voltando para esse contexto, quais frutos nós temos produzido? Cadê os nossos frutos? Eu não sei vocês, porque eu estou até agora procurando os meus frutos, chorei por isso, sabe? Cadê os nossos frutos? Deus nos tirou de lá, Deus nos salvou, Deus nos colocou aqui, Deus fixou nossas raízes. Nós sabemos que é através da palavra, que é através da oração, nós temos a fonte. O Senhor colocou em nosso caminho um verdadeiro pastor. Ele já nos ensinou o que falta, o que há de errado conosco. É preguiça? É desculpa? O que há de errado conosco? Pode que não haja nada errado com vocês, porque eu estou questionando a mim o que há de errado comigo. Quantas vezes a irmã Michele me falou: irmã, pregue a palavra. Você consegue, irmã. Delimita um tema, estuda, prega a palavra. Não, irmã, eu não tenho competência para pregar. Mas eu não vou ter nunca, se eu não dizer sim ao pedido dela, que já é do Senhor. Se eu não abrir a Bíblia e não estudar, se eu não perguntar, se eu não buscar, eu nunca vou dizer sim. Eu nunca vou trabalhar na obra do Senhor. Eu nunca vou evangelizar, porque eu não tenho competência. Deus não me criou sem competência. Deus não me criou vazia. Deus não me criou como um parasita. E não criou nenhum de vocês. Deus nos criou para a honra e glória dEle, para trabalhar no reino dEle, para servi-lo. E nós temos feito o que com tudo isso que o Senhor nos deu? Infelizmente, eu não sei vocês, mas em mim falta muito e eu estou a refletir a semana toda. Cada vez que eu olho, todas as pessoas que eu conheço, eu lido com bastante gente. Então eu comecei ali a falar: qual foi o momento que eu deixei de falar de Jesus? Será que eu não estou dizendo que aquela igreja não está fazendo isso, mas eu não estou fazendo parecido? Mas eu serei mais cobrada, porque eu conheço a verdade. Deus não me criou para ser caçadora de bênção, caçadora de privilégio. Não é mesmo? Deus nos criou para trabalhar, para evangelizar, porque é esse o nosso dever aqui na terra. E nós seremos cobrados disso. Não é mesmo? Então, eu quero que os irmãos pensem nisso nesta noite. Talvez esta palavra não te toque, porque talvez esteja tudo perfeito com você, mas comigo não está.
Desde o princípio, eu digo que comigo não está. A falta de ânimo de vir para a igreja. Você chega um dia na igreja, tem 3 irmãos, você chega no outro, tem 5. Você vai olhar num todo, mas sempre assim, o que está faltando? Será que é descaso com o que Deus fez por nós? E vem fazendo, porque nós estamos aqui, nós somos sustentados por Ele. Se nós temos raízes em Cristo, o que acontece? O que acontece com o que Deus fez por nós até hoje? Que preguiça é essa? Porque grande parte vem de nós. Nós temos que levantar, nós estamos fracos, nós vamos ficar mais fracos ainda se a gente ficar com preguiça de levantar de madrugada, se a gente ficar com preguiça de dobrar o joelho, porque isso acontece. Eu levanto, não todas as noites, mas eu tenho levantado várias noites, e eu sinto que o Senhor usa a gente, que o Senhor trabalha, que o Senhor sustenta, que o Senhor ouve. Nem tudo que você pede para o Senhor te dá. Primeiro que você e eu não merecemos nada. Segundo que Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Não é? De repente Ele vai te dar algo hoje que você tanto pediu para você se arrebentar. Para quem sabe até perder. A gente não perde a salvação. Quem é de Deus não perde a salvação. Mas para você cair, deprimir e ficar como muitos mortos espiritualmente. Não é mesmo? Então, nós precisamos refletir, nós precisamos meditar sobre isso, e nós precisamos levantar, nós precisamos nos unir, mulheres da nossa igreja, com saúde. Tenham bom ânimo. Vamos nos reunir. Se vir um dia, falei com a Mana, ela falou, não, se vir na igreja sozinha, ore, se vir em 2 horas, se vir em 3 horas, mas precisa vir, nós precisamos nos unir. Né? A gente sabe que a palavra de Deus diz onde tiver 2 ou 3, então se tiver 20, muito bom, mas se tiver 1, se tiver 2, ore do mesmo jeito, busque ao Senhor do mesmo jeito. A nossa igreja precisa do nosso levantar, porque aí o Senhor vai nos acompanhar, Ele vai nos ajudar, Ele já está conosco, Ele já nos livrou, Ele já nos salvou, mas nós seremos cobrados um dia. Eu acredito muito nisso, eu acredito na palavra. O Senhor te deu um dom, examine dentro de você. Você tem muitos dons. O que é que você faz com aqueles dons? Enfia na gaveta. Um dia eu vou usar. Um dia eu vou lá. Um dia vai chegar o meu momento. Não vai chegar. Não vai chegar não. Porque você enfiou, você enterrou seu dom. Quando você for buscar, já apodreceu o seu dom. Você não tem mais dom. Aí é que você não vai mesmo. Então nós precisamos sim. Eu não sou uma pregadora. Pregador é o nosso pastor, que nos ensinou, mas eu não posso arrumar desculpa, eu não consigo. Tudo que você vem aqui na frente falar, ensina-nos. Tudo que você vem falar, você não precisa explicar. Você vem aqui trazer uma palavra, como o pastor mesmo já disse. Tem um momento da pregação da palavra, a palavra verdadeira é um momento longo, e nós precisamos nos concentrar, não é mesmo? Para poder aprender. Mas numa noite igual essa, glória a Deus por isso, uma noite abençoada, basicamente todas as irmãs vieram aqui, e todas enriqueceram nosso coração, com o louvor, com a palavra, os salmos, que é lindo. Vou até falar um pouquinho do cedro, quando você leu, que o salmista citou lá, o cedro, eu entendi como o cedro é algo de muita força, porque o Senhor comparou, e que Ele faz, Ele quebra o cedro. Então o cedro é algo de muita força, e eu quis saber sobre ele, antes de vir para cá. Sobre a palmeira, sobre o cedro, eu quis saber um pouco. E eu fiquei sabendo de coisa que eu fiquei feliz de saber que Jesus nos compara. Não é? Eu fiquei muito feliz de saber que Jesus não comparou nós com qualquer coisa. Jesus nos comparou como o cedro do Líbano. Falarei sobre ele. O Salmo 92, 12 e 13 diz assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerá nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Então, enquanto
eu lia essa passagem maravilhosa da Bíblia e já olhava com outros olhos. Eu lembrei, entre tantas coisas, da nossa Rosinha linda. Desde que eu conheço a Rosinha, que eu a visito, minha filha, a gente fala todo dia, né? O dia que a gente não fala tem alguma coisa errada. A gente se fala, a gente sabe da outra tudo, desabafa, fala tudo. E aí eu vou para lá, deito no colo, deito na cama, passo a tarde toda. Um dia eu falei, meu amor, eu posso dormir aqui com a Rosinha? Não exagera, né? Daqui a pouco eles que vão cansar de você, né? Vem embora. Né? Porque era noite, eu não queria nem voltar para casa, estava muito bom lá. O que eu observo sobre isso? Dona Rosinha, ela passa por coisas que eu acho que a igreja sabe quase 100%. É uma luta. É muito difícil o dia que não acontece alguma coisa com a Rosinha. É dor, é pressão, é o corpo que gela, que esquenta, que esfria, é apetite que vai embora, é dor no pé. E a gente sabe que a batalha é grande, que a luta é grande. Mas Rosinha tem as raízes profundas. Rosinha, ela foi plantada nesse lugar. O Senhor tem sustentado. E ela já, com mais de 70 anos, quase 80, ela tem produzido muitos bons frutos. Porque todas as vezes que eu chego lá e ela está ruim, ela fala, minha filha, Deus está comigo. Minha filha, é o Senhor que me sustenta. Minha filha, eu amo quando você vem aqui, você traz luz para essa casa. Eu falei, eu recebo a mesma coisa. Falei, toda vez que eu venho aqui, eu volto para casa, porque eu tenho que voltar. Eu tenho casa, família, eu volto, mas eu já volto querendo vir de novo. Porque ela fala que eu levo, naqueles abraços meus, até a cura para ela. Eu falei, eu recebo também a cura emocional, espiritual. Eu aprendo com a senhora, porque fiz uma pequena pesquisa sobre a palmeira e descobri que as palmeiras, elas resistem ao vento de 150 km por hora. O vento, ele passa tão forte que a palmeira, ela se curva até o chão, mas ela não quebra. Ela não quebra, porque ela tem raízes profundas. Vi uma postagem que disse que a palmeira, nos primeiros 3 anos, elas crescem somente 5 centímetros para cima. Mas ela cresce 2 metros para baixo, que é o sustento dela. Ela busca o sustento pelas raízes. Nós buscamos através da oração. Porque sem oração, sem joelhos dobrados, não há vitória. E a senhora tem sido um exemplo. Pesquisei sobre o cedro do Líbano e fiquei encantada. Porque essa comparação é melodiosa, é romântica, mas eu achei pouco. Eu queria saber mais dela. É lindo você ler essa passagem. Então eu quis saber mais dela, né? E descobri que ela, na antiguidade, ela foi usada de tantas formas. Ela foi usada para a cura da lepra. Ela foi usada para manter os corpos durante certo período. Ela foi usada para curar diversos tipos de doença. A senhora, com seu testemunho, tem me curado, tem ensinado para a igreja como é que se enfrenta as lutas, que não é murmurando, o que é que Deus quer comigo, o que é que Deus fez comigo, o que é que Deus disse. Não, é obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me sustentou, porque o Senhor tem me guardado, porque o Senhor tem me ajudado a suportar tudo que eu tenho passado. A senhora enxerga tudo. A senhora sempre me fala, as minhas filhas, elas não sabem mais o que faz comigo. Eu observo o cuidado, eu observo o amor. Ela reconhece que não é fácil, nem para as filhas, muito menos para ela, que sente a dor na pele, mas ela não murmura. Ela é como o cedro do Líbano, ela é como a palmeira, que pode se curvar até o chão, mas se levanta. Quando passa a tempestade, ela se levanta dando glória a Deus. E eu aprendo com a senhora a cada dia. E enquanto a senhora viver e eu viver, estaremos juntas em Jesus, uma orando pela outra, visitando, conversando, e que isso se estenda para toda a igreja.
porque eu sei que as irmãs sempre que podem visitam. Eu sei que muitas não podem, é muito difícil, mas as visitas é sempre muito abençoada, porque você vai lá porque ela está passando mal e você volta de lá, você é que volta curado, com os exemplos dela. E isso é bênção para nós. Então, irmãos, a palavra de Deus fala conosco o tempo todo. A palavra de Deus nos ensina, as comparações nos ensina, porque às vezes você vê, olhar para os lírios do campo, olhar para as aves do céu. Ai, que lindo! Ué, mas por quê? Por que essa passagem? Por que essa comparação? Porque nós, na verdade, a preocupação é tanta que nós nem põe sentido na profundidade dessa palavra, desse versículo. Porque nós estamos correndo atrás das coisas que perecem. Nós não estamos correndo atrás das coisas que permanecem. Não é mesmo? Que vai ficar aqui. Como eu tenho ouvido, sempre, uma hora ou outra, está sempre alguém falando isso. Mas falar é fácil. Deus não quer só que falamos, Deus quer que vivamos isso na prática. Né? Deus não quer que nós produzimos frutos, aqueles frutos esporádicos. Olha, nossa, foi lá, cantou, brilhou. Nossa, foi lá, falou a palavra, a igreja chorou. Mas foi para casa e esqueceu. Demorou, mas daqui 5 anos... vai voltar para... Deus não quer esse tipo de fruto, não. Deus quer que produzamos fruto que possa modificar o mundo, as novas gerações, que possa mudar um sistema, que possa mudar um planeta todo. Porque através da palavra de Deus, nós conseguimos mudar o mundo. Porque Deus nem quer o mundo todo lá em cima, né? Porque Ele não escolheu a todos. Os irmãos já ouviram o pastor falar muitas vezes, eu tenho guardado isso, é a forma da gente falar. Que Deus tem poder para amarrar Satanás e fazer o que Ele quiser. Mas Ele não vai amarrar, não. Porque nós temos que passar por tudo que virá. Porque é bíblico. E nós não precisamos ficar preocupados. Nós temos que produzir frutos. Nós temos que trabalhar. E produzir frutos que não pereçam. Frutos que permaneçam. Então, meus irmãos, vamos refletir. Vamos examinar o nosso coração. Vamos refletir sobre tudo que nós já aprendemos. E sobre o que nós estamos fazendo. Porque não adianta você pegar tudo que você aprendeu. Que lindo, que maravilhoso. Olha, o Senhor quer que eu dê fruto. O Senhor quer que eu assuma um cargo. O Senhor quer que eu vou para a igreja, que eu faça. Olha, eu não canto, mas eu oro. Olha, eu não faço isso, mas eu visito. Olha, o Senhor quer que eu assuma lá. Olha, a igreja vai ficar um brinco porque eu vou tomar conta da igreja hoje. Não é mesmo? Passou. Eu tive todas essas emoções, todo esse pensamento. Mas passou. Eu fui embora, acabou, eu não perguntei mais. Irmã, você precisa de alguma coisa? O que é que nós podemos fazer no reino de Deus? O que é que nós podemos fazer por nós? Passa aquela emoção, fica o dito pelo não dito e tudo permanece igual. E dessa forma, sem nos unir, sem nos abraçar, sem nos estudar a palavra, sem orar, sem louvar o Senhor, nós vamos morrer espiritualmente. Michele falou ontem aqui que cada dia, vocês se lembram disso? Vai ficar pior. Cada dia vai ficar mais difícil. E vai. E se a gente continuar paradas, aí vai ficar tão difícil que nós não vamos conseguir chegar lá. Não tem como chegar lá. Não tem como ser só esperando o alimento, o alimento, o alimento. Deus te ensinou a produzir o alimento. Mas você só quer ele pronto. Então, nós não vamos chegar lá. Não é mesmo? Então, que nós possamos, irmãos, refletir sobre as nossas vidas, que nós possamos tomar posição, que nós possamos examinar o nosso coração para ver quais são os nossos talentos, o que eu sei fazer. Pastor, olha, eu sei fazer tal coisa. Irmã Michele, eu sei fazer tal coisa. Eu quero fazer, eu sei e quero fazer, eu me comprometo. Anota aí. A partir de hoje, eu vou, só se eu não tiver condição física, mas se eu tiver, eu vou fazer. Vocês acreditam que mudaria tudo? Não é mesmo? Mudaria? Mudaria porque nós sabemos que Deus não criou nós para parasita. Sabemos disso. Deus criou nós para produzir frutos, frutos em abundância, fruto que permaneça, fruto que não pereça e fruto que modifique. E podemos começar a olhar aos nossos arredores, aos nossos vizinhos, aos nossos clientes, aos nossos amigos. Mas como é que eu vou falar para aquele lá que é tão católico? Não, você fala, você pede licença e fala da palavra de Deus. Porque não adianta, eu olho para mim, e toda vez que o pastor falava que eu ficava para fechar a porta, ele ia embora e eu ficava lá. Como diz uma irmã aqui, remoendo a irmã Michele, remoendo a palavra, mastigando o Senhor.
ele está certo, mas eu não dou conta. E não vai dar conta mesmo. Não vai dar conta mesmo, porque você quer dar conta sozinho? Nós não damos conta de nada sozinho. Nós temos um, que é o único e verdadeiro, que nos faz vencer, que nos faz conseguir, que nos faz superar as barreiras. O cedro do Líbano, ele enfrenta todos os obstáculos. Ele enfrenta outras raízes, ele enfrenta as pedras, ele enfrenta tudo que ele encontra pela frente. O que ele não consegue, ele desvia, mas ele chega lá na quantidade de profundidade que ele necessita para ele crescer forte, para ele suportar as intempéries dessa vida. Nós podemos fazer a mesma coisa. O que há de errado conosco? Nós sabemos qual é a fonte. Vamos dobrar o nosso joelhinho, dobrar o joelho mesmo, não é deitar, fechar o olho. Oh, senhor, que preguiça, mas eu estou aqui. Não é assim não. É orar mesmo, sabe? É assim, falar, ó, Satanás, comigo você não pode. Eu estou cansada assim, eu estou com muito sono, mas eu vou levantar e vou orar para a honra e glória do Senhor. Porque não é o Senhor que precisa de mim, não. Sou eu que preciso do Senhor. E o Senhor nos dá. Muito Ele tem feito por mim. O Senhor, Ele me tirou do pior lugar, que foi o inferno. Porque lá fora, nas trevas do pecado, o caminho é um inferno. Ele me tirou de lá. E pouco tempo depois dele ter me tirado de lá, na minha visão humana, pobre, eu me senti, naquela outra ocasião, no maior fundo de deserto. Naquele lugar que eu jamais sairia, sozinha. Mas ele já tinha me colocado numa verdadeira igreja, onde ele me ensinou, através do pastor, quando me evangelizou, que não existe deserto para o Filho de Deus. Porque problema existe muito, tribulações, luta, tudo isso existe muito. Mas nada é maior que Deus. E naquele momento ali que na minha fraqueza humana, eu sentia que eu estava morta. Ao mesmo tempo eu lembrava, mas o Deus que eu sirvo não. E é Ele que vai me tirar desse deserto, e é Ele que vai me fazer seguir. Sem murmuração, posso chorar muito, mas eu vou chorar e falar assim, obrigado, Senhor. Porque se eu estou chorando é porque eu estou viva. Se eu estou viva é porque o Senhor não me deixou morrer no deserto. Então eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por o Senhor estar comigo neste dia. Eu te agradeço por o Senhor não ter deixado eu fazer aquilo lá que Satanás mandou. Várias vezes. Então, gente, olha, aconteça o que acontecer. Seja, você recebeu uma notícia, olha, o médico falou isso. O médico falou isso. Mas a palavra final quem dá é o Senhor. Então, o médico pode falar o que for para você. Eu estou desesperada. É até compreensível, tem coisa que desespera. Mas nós sabemos a quem servimos. Então, seja qual for a situação, Deus tem propósito na vida de cada um de nós. Até quando nós caímos, que acho que nunca mais levanta, Deus tem propósito lá no tombo. Ele deixou. Por que Ele deixou? Porque Ele sabe que Ele mesmo vai te tirar de lá para você glorificar Ele. Não é? E é isso que nós temos feito para a honra e glória do Senhor. Todos aqui eu conheço, já tiveram um problema, já tiveram outro, tem tribulação, tem problema até hoje, tem dores, tem sofrimento, tem desesperança às vezes, né? Às vezes você olha e fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Tem misericórdia, eu já sofri tanto. O Senhor tem propósito nesse sofrimento seu aí, né? O Senhor tem propósito em tudo que acontece com os filhos dele. E que possamos sempre entender que tudo é para a honra e glória dele. E o Senhor ama quando você está lá no problema que você tiver, buscando Ele. Senhor, eu sei que estás comigo. Satanás olha para o lado e fala para você, mas como que ele está com você e você está assim? Ele está comigo, porque se ele não estivesse comigo eu não estava nem assim, eu já teria morrido, né? De vez em quando eu tenho uma prosa com Satanás e eu falo para ele, comigo você não pode, nem adianta. Você não pode comigo, não tenho medo. Aprendi com o pastor através da palavra que nós não devemos temer a Satanás, nós temos que temer a Deus, né? Porque Satanás não tem poder. Quem nos salvou foi o Senhor, quem trouxe nós para cá foi o Senhor. Então é Ele que nós devemos temer, não é mesmo? Então, irmãs, eu não quero cansar muito vocês. Eu sei que eu já cheguei no horário. Eu sei que faltou umas coisinhas aqui ainda que eu gostaria de falar, porque para mim, né? Mas
o tempo. Eu acho que são 30 ou 40 minutos. É muita coisa para falar e as coisas vêm vindo. Até aquelas que você não pensou, mas na hora que você começa a falar, o Senhor mostra o que você deve falar. Eu acredito nisso. Que às vezes você faz um planejamento, mas não é aquilo para aquela noite. Então que essa palavra fique no coração de vocês. Que essa palavra permaneça no coração de vocês, que Satanás, como o irmão falou aqui um dia, não tire a semente que o Senhor plantou no seu coração essa noite, que você possa refletir sobre isso, que você vai para casa perturbado, que você comece a analisar, e não precisa responder para mim nessa noite, quantos de raízes vocês têm em Cristo, responda para vocês mesmos, não sou eu a salvadora, né? Sou eu aquela que fala, que misericórdia, né? Mas quem sabe é o Senhor Jesus. E nós seremos cobrados não como um sapato, igual meu esposo comprou um sapato, coisa mais linda, domingo estava assim, olha, igual um burguês, mas bonitinho mesmo, assim, coisinha mais linda. Eu falei, nego, olha, mas eu vou falar para você, garra comigo que você está bonito demais, quero nem que você fique longe de mim, com aquele sapatinho brilhando. Chega lá, todo socialzinho, nega do céu, olha o meu sapato. O sapato abriu de canto a canto. Por que o sapato abriu? Por que o sapato abriu? Porque comprou um sapato bonito, pagou um valor bom no sapato e guardou lá para ocasião especial. Quando foi usar o sapato, os nossos donos vai ser assim, não. Perdeu o sapato, ficou sem sapato, né? Está ali de tênisinho, você entendeu? Os nossos donos não vai ser só isso, não. O Senhor não vai falar, ó, meu filho, bem-vindo, tá? Você não usou nada do que eu te dei, do que eu plantei no seu coração. Você não usou os frutos, você não usou o talento, eu te dei tanto talento, esse. Mas vem aqui, meu amor. Não vai ser assim não, nós vamos ser cobrados, eu tenho certeza disso. Então examine aí seu coração, sua vida, reflita e vê o que vocês têm de talento aí, vamos usar esses talentos. O reino de Deus precisa do nosso trabalho. A palavra de Deus disse no começo que a colheita é imensa, é grande. Falta ceifeiros, assim como naquela época, né? Então se tem tanta igreja falando aí, o povo continua desse jeito, entra e sai na igreja, entra e sai, não tem raiz em Cristo, porque está tudo errado, mas com a nossa igreja está tudo certo. Nós não temos essa desculpa, mas aquele pastor lá, ele que tem que ir para o inferno. Nós não podemos falar isso, porque o nosso pastor, olha, aqui não tem, meu amor, menina dos olhos de Deus. O pastor falou isso para mim, eu cheguei a ficar inchada, e depois eu falei, você tem misericórdia, Senhor. Não sou não. Numa outra igreja, vem cá minha filha, você é a menina dos olhos de Deus. Oh, coisa boa de ouvir. Depois eu falei, Satanás, ó, está repreendido. Está repreendido, né? Eu sou serva, que tem que trabalhar muito no reino de Deus. Muito obrigada por essa noite, muito obrigada por esse momento, que eu possa falar assim mais vezes, que eu possa estudar mais vezes, para ter mais argumentos espirituais, para ter mais da palavra para falar para os irmãos, né? Que o testemunho é maravilhoso, mas nós temos outros momentos para dar o testemunho aqui, nós temos que falar da palavra, né? Nós temos que usar a palavra, que deixa a gente assim suada, assim, porque ela tem muito peso, porque não é fácil, não é para qualquer um falar da única e maior verdade deste mundo, que o Senhor deixou para nós, não é mesmo? Então que eu quero que as irmãs orem por mim, assim como orarei por vocês, tenho feito isso, oro por toda a igreja, para que o Senhor nos sustente, para que o Senhor nos fortaleça, para que nós tiremos o pé do chão e vamos trabalhar no reino de Deus. Amém, irmãos?